O baú estava guardado havia décadas, no sótão da casa em Petrópolis, Rio de Janeiro. Mariana Tavares, professora de História aposentada de 68 anos, decidiu finalmente organizá-lo em maio de 2019, após a morte de sua mãe. Entre roupas de linho amareladas, cartas atadas com fita desbotada e um rosário de madrepérola, ela encontrou uma fotografia emoldurada em prata oxidada. A imagem mostrava um homem jovem, de aproximadamente 30 anos, vestindo terno escuro de 3 peças, gravata alta e um chapéu coco discretamente inclinado. O fundo era o típico cenário pintado dos estúdios fotográficos. Uma coluna neoclássica, cortinas pesadas, um tapete persa desfocado. No verso da moldura, escrito a tinta ferrogálica já esmaecida, lia-se: Vicente Tavares da Silva, 1889. Mariana conhecia aquele nome. Vicente era seu bisavô paterno, um funcionário dos Correios Imperiais que vivera em Petrópolis durante o final do Segundo Reinado. Ela colocou a fotografia sobre a mesa da cozinha, sob a luz natural da manhã, e observou-a com atenção. Foi então que algo a incomodou. No pulso esquerdo de Vicente, parcialmente visível sob a manga do paletó, havia um objeto retangular de aparência metálica. Mariana pegou uma lupa que usava para examinar documentos antigos em suas aulas. Aproximou-se da imagem. O objeto possuía uma corrente fina, brilhante, e o que parecia ser um mostrador quadrado. Mas não era um relógio de bolso. Estes eram redondos, grandes, e ficavam presos a correntes grossas dentro do colete. Aquele objeto estava fixado diretamente no pulso, como um relógio de pulso moderno. O problema? Relógios de pulso masculinos só se popularizaram após a Primeira Guerra Mundial, na década de 1920. Em 1889, eram raríssimos, usados quase exclusivamente por mulheres europeias da alta aristocracia como joias decorativas, e mesmo assim, não com aquele design funcional e discreto. Mariana sentiu um frio percorrer a espinha. Aquela fotografia tinha mais de 130 anos. Vicente morrera em 1903, segundo os registros familiares. Como ele poderia estar usando, em 1889, um objeto que tecnicamente não existia de forma acessível no Brasil imperial? Ela fotografou o retrato com seu celular e enviou para seu sobrinho Rafael, arquivista do Museu Imperial de Petrópolis. A resposta veio 3 horas depois. Tia, isso não faz sentido. Preciso ver isso pessoalmente. 2 dias depois, Rafael chegou à casa de Mariana acompanhado de Dorpá. Helena Figueiredo, conservadora de fotografias históricas e especialista em datação de imagens do século XIX. Ela trouxe consigo uma lupa de joalheiro, um scanner portátil de alta resolução e uma pequena maleta de ferramentas de análise. Helena examinou a fotografia por 40 minutos, em silêncio. Verificou a oxidação da prata, a composição química da revelação, colódio úmido, típico da época, a textura do papel albuminado, a tipografia da assinatura do fotógrafo impressa discretamente no canto inferior direito. Fotografia Vassalo, Petrópolis, 1889. Tudo autêntico. Então ela digitalizou a imagem em altíssima resolução e ampliou a região do pulso no laptop. O objeto tornou-se nítido. Isso, Helena murmurou, ajustando os óculos. Isso é impossível. Rafael inclinou-se sobre a tela. O que é impossível? Helena apontou para o mostrador ampliado. Isso não é uma pulseira decorativa. Veja, há ponteiros, há marcações horárias. Isso é funcional e está no pulso dele, não pendurado em uma corrente. Ela fez uma pausa. Relógios de pulso masculinos só começaram a ser fabricados comercialmente na virada do século XX e popularizados apenas após 1918, quando soldados voltaram da guerra usando os modelos de trincheira. Mariana cruzou os braços, inquieta. Então como meu bisavô tinha um em 1889? Helena respirou fundo. 3 possibilidades. Primeira, a data no verso está errada.
Segunda, isso não é um relógio. Terceira, ela hesitou. Ele tinha acesso a algo extremamente raro. Algo que praticamente não deveria existir no Brasil daquela época. Rafael pegou o retrato novamente, observando cada detalhe. Tia Mariana, o que você sabe sobre Vicente? Mariana suspirou. Quase nada. Sei que trabalhou nos Correios, que morreu jovem, que minha bisavó Teresa nunca se casou novamente e que a família nunca falava muito sobre ele. Como se houvesse... Ela buscou as palavras certas. Um silêncio proposital. Helena fechou o laptop. Então precisamos investigar, porque se essa fotografia é autêntica, e tudo indica que é, então Vicente Tavares tinha algo que não deveria ter. E alguém, há mais de um século, pode ter apagado os motivos. A sala ficou em silêncio. Pela janela, o sol da tarde iluminava as montanhas de Petrópolis, a mesma paisagem que Vicente vira todos os dias de sua curta vida. E no centro da mesa, sob a luz dourada, o retrato permanecia, imóvel, enigmático, impossível. Para compreender a estranheza do objeto no pulso de Vicente Tavares, é necessário mergulhar no Brasil de 1889. Um país à beira de uma ruptura histórica. O Império Brasileiro vivia seus últimos meses. Dom Pedro II, aos 64 anos, governava havia quase meio século, mas sua saúde declinava e a monarquia enfrentava crises políticas profundas. A abolição da escravidão em maio de 1888 havia alienado os fazendeiros. O exército, influenciado por ideais positivistas e republicanos, crescia em força, e a Igreja Católica, descontente com as políticas laicas do imperador, articulava-se contra o trono. Petrópolis, cidade serrana a 68 quilômetros do Rio de Janeiro, era o refúgio imperial durante o verão. Fundada em 1843 por colonos alemães, a cidade tinha clima ameno, arquitetura europeia e uma sociedade rigidamente estratificada. A elite imperial, nobres, barões do café, diplomatas, residia em palacetes e casarões ao longo da Avenida Kuyler. A classe média, funcionários públicos, comerciantes, artesãos, ocupava sobrados modestos nas ruas paralelas. E os trabalhadores braçais, muitos deles ex-escravizados, viviam em casebres nas periferias. Vicente Tavares da Silva pertencia à classe média baixa, funcionário dos Correios Imperiais desde 1882. Ele trabalhava como despachante na Agência Central de Petrópolis, situada próxima ao Palácio Imperial. Sua função: organizar, catalogar e despachar correspondências oficiais, cartas diplomáticas, encomendas da corte, documentos administrativos. Era um trabalho burocrático, repetitivo, mas respeitável. Um homem dos Correios tinha estabilidade, um salário modesto, mas regular, e certo prestígio social entre os trabalhadores urbanos. Mas Vicente não era nobre, não tinha terras, não possuía escravos, mesmo antes da abolição. Não frequentava os bailes imperiais. Vivia com a esposa Teresa, costureira, em um sobrado alugado na Rua do Imperador, e sustentava 2 filhos pequenos. Segundo os padrões da época, era um homem comum, invisível para a elite, mas estável o suficiente para não cair na pobreza. E, no entanto, na fotografia de 1889, ele usava um relógio de pulso. Para dimensionar a improbabilidade disso, é preciso entender a história da relojoaria no século XIX. Relógios de bolso dominavam o mercado masculino desde o século XVII. Grandes, pesados, ornamentados, eram símbolos de status. Ficavam guardados em bolsos de coletes, presos por correntes grossas de ouro ou prata. Homens de classe média usavam modelos mais simples, de latão ou aço. Mas todos eram de bolso. Os primeiros relógios de pulso surgiram na Europa no início do século XIX, mas exclusivamente como joias femininas. Eram pequenos, delicados, incrustados com pedras preciosas, e funcionavam mal.
mais adereços do que instrumentos de precisão. A rainha Vitória da Inglaterra possuía um. A imperatriz Eugênia da França também, mas eram raríssimos, caríssimos e absolutamente femininos. Homens não usavam relógios no pulso. Isso era considerado efeminado, frívolo e inadequado. A masculinidade vitoriana exigia robustez e relógios de bolso transmitiam seriedade. A mudança só ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Soldados nas trincheiras precisavam consultar a hora rapidamente, sem tirar as mãos das armas. Relógios de pulso tornaram-se ferramentas militares. Fabricantes suíços começaram a produzir modelos masculinos, resistentes, funcionais. Cartier lançou o Tank em 1917. Omega, Longines e Patek Philippe seguiram o mercado. Após a guerra, veteranos voltaram usando-os e a moda se consolidou nos anos 1920. Mas em 1889, no Brasil Imperial, em Petrópolis, totalmente improvável. E ainda mais improvável para um despachante dos Correios. Mariana, Rafael e Helena sabiam que aquele detalhe não era acidental. Vicente não havia adquirido aquele objeto em uma loja comum. Não era herança familiar. Os Tavares eram modestos demais. Não era presente de casamento. Teresa vinha de origem ainda mais humilde. Então, de onde viera? E por que ninguém na família falava sobre Vicente? Eles precisavam de documentos, registros, provas. A investigação começaria onde toda a história do Brasil Imperial estava gravada, nos arquivos. Helena Figueiredo tinha experiência em pesquisa histórica. Ela sabia que, no Brasil do século XIX, tudo deixava rastro: nascimentos, casamentos, mortes, contratos, inventários, processos judiciais. O Império era meticuloso na burocracia. Se Vicente Tavares existira, haveria documentos. A primeira parada foi o Arquivo Público de Petrópolis. Rafael, por ser arquivista do Museu Imperial, tinha acesso privilegiado aos fundos documentais da cidade. Ele e Helena passaram 3 dias imersos em fichários empoeirados. Livros de registros encadernados em couro, maços de papéis amarelados atados com barbante. Encontraram o registro de casamento de Vicente Tavares da Silva e Teresa Maria da Conceição, celebrado na Igreja Matriz de São Pedro de Alcântara em 14 de junho de 1884. Vicente tinha 25 anos, Teresa tinha 19. Ele era natural de Petrópolis, ela de Paraíba do Sul. Profissão dele, funcionário dos Correios. Profissão dela, costureira. Testemunhas, 2 colegas de Vicente do setor postal, nomes desconhecidos, sem títulos de nobreza, nada excepcional. Um casamento comum. Encontraram também os registros de batismo de 2 filhos, João Vicente, nascido em 1885, e Maria Inês, nascida em 1887. Ambos batizados na mesma igreja, padrinhos da vizinhança, sem ligação com a elite. Mas então, algo estranho. O registro de óbito de Vicente Tavares da Silva, datado de 11 de março de 1903, era breve, quase lacônico. Vicente Tavares da Silva, 44 anos, natural de Petrópolis, casado, funcionário aposentado, falecido em sua residência. Causa: colapso cardíaco. Sepultado no cemitério municipal. Helena franziu a testa. Funcionário aposentado? Murmurou. Ele tinha 44 anos. Por que estava aposentado? Rafael folheou os arquivos administrativos dos Correios Imperiais que haviam sido parcialmente preservados no acervo municipal. Ele encontrou a ficha funcional de Vicente, admissão, janeiro de 1882. Promoção a despachante, julho de 1884. E então, desligamento por motivo de saúde, fevereiro de 1891. Vicente Tavares fora afastado dos Correios com apenas 32 anos, 2 anos após a proclamação da República. Não havia detalhes, nenhuma explicação. Apenas motivo de saúde.
Helena anotou a data, 1891. 2 anos depois da fotografia, Rafael cruzou os braços. Ele trabalhou apenas 9 anos nos Correios. Foi afastado jovem. Viveu mais 12 anos. Fazendo o quê? Eles não encontraram registros de outro emprego, nenhum contrato, nenhum inventário significativo. Vicente desaparecera da burocracia. E isso, no Brasil Imperial e da Primeira República, era quase impossível. A segunda etapa da investigação levou Helena à Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, onde ela acessou os jornais digitalizados do final do século XIX. Ela buscou por Vicente Tavares, Correios Petrópolis, 1889, 1891. Nada. Então, ampliou a busca. Funcionário Correios afastado. Escândalo Correios. República Petrópolis. E encontrou algo. Uma pequena nota no Jornal do Comércio, edição de 23 de fevereiro de 1891. O Ministério da Aviação informa que, em decorrência de irregularidades administrativas não especificadas, alguns funcionários dos Correios em Petrópolis foram afastados de suas funções. Investigações internas prosseguem. Nomes não foram divulgados para preservar reputações familiares. Helena fotografou a página. Irregularidades, afastamentos, nomes ocultados. Vicente Tavares fora afastado exatamente em fevereiro de 1891. Não podia ser coincidência. Mas que irregularidades, desvio de correspondência, suborno, roubo, ela precisava de mais. A terceira etapa foi o Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, onde estavam preservados processos judiciais e administrativos do Império e da República. Rafael conseguiu acesso aos fundos do Ministério da Aviação. Helena mergulhou em caixas de documentos raramente consultados e, após 5 horas de busca, encontrou um processo administrativo interno, datado de janeiro-fevereiro de 1891, envolvendo a Agência Central dos Correios de Petrópolis. O documento, escrito à mão em papel almaço timbrado, relatava: investigação iniciada por denúncia anônima. Constatou-se que o despachante Vicente Tavares da Silva mantinha contato irregular com agente consular estrangeiro, recebendo e despachando correspondências de natureza não declarada, em violação ao Regulamento Postal de 1880. Objetos de origem externa foram identificados em sua posse, sem documentação alfandegária. Recomenda-se desligamento imediato e apreensão de materiais. Helena leu 3 vezes. Agente consular estrangeiro. Rafael aproximou-se. Qual país? Helena virou a página. Não diz, mas menciona objetos de origem externa. Ela continuou lendo. Havia uma lista anexa, manuscrita, quase ilegível. Itens apreendidos na residência de Vicente Tavares da Silva. 2 volumes encadernados em idioma inglês. Uma caixa de madeira contendo instrumentos de precisão não identificados. Um relógio de fabricação suíça, modelo não usual, sem documentação. Correspondências cifradas, anexadas para análise. Helena sentiu o coração acelerar. Relógio de fabricação suíça, modelo não usual. Rafael apontou para a tela do laptop, onde a fotografia de Vicente estava aberta. É ele, o relógio do pulso. Helena respirou fundo. Vicente Tavares estava recebendo objetos de fora do país, através dos Correios. Ele tinha acesso a correspondências diplomáticas. E algum agente consular, estava enviando coisas para ele. Mas por quê? Perguntou Rafael. O que ele fazia em troca? Helena não respondeu, porque a resposta estava na última linha do processo. Caso encerrado sem acusação criminal, mediante compromisso de silêncio. Família foi notificada. Materiais apreendidos e destruídos. Silêncio. A palavra que Mariana havia usado para descrever a memória familiar sobre Vicente. Alguém, o governo, os Correios, talvez a própria família, decidira apagar a história. Mas por quê? Mariana Tavares sabia que precisava vasculhar o baú novamente.
Se Vicente tinha segredos, talvez Teresa, sua bisavó, tivesse deixado algo. Ela voltou ao sótão, revirou cada canto do velho baú de cedro e, no fundo falso, coberto por um pedaço de tecido pregado, encontrou um envelope lacrado com cera já rachada. Dentro, uma carta manuscrita, datada de 1903, escrita por Teresa poucos dias após a morte de Vicente. A caligrafia era trêmula, mas legível. Helena, Rafael e Mariana leram juntos, em silêncio absoluto. E para quem encontrar estas palavras, se Deus permitir, meu marido Vicente morreu hoje. Dizem que foi o coração. Eu sei que foi o peso. Ele nunca me contou tudo, mas eu ouvi. Eu vi. Quando Vicente começou a trabalhar nos Correios, em 1882, ele era apenas um auxiliar. Organizava cartas, carimbava envelopes, mas ele era esperto, sabia línguas. Meu pai, que era português, lhe ensinou inglês e francês quando criança. E Vicente lia tudo: jornais, livros que os nobres mandavam vir da Europa. Em 1887, um homem chegou à agência. Era estrangeiro, suíço, eu acho. Usava roupas finas, falava português com sotaque. Ele era representante de uma casa de relojoaria europeia e estava tentando estabelecer contatos comerciais no Brasil. Precisava de alguém nos Correios que pudesse facilitar a entrada de amostras de produtos, sem burocracia alfandegária. Alguém discreto. Vicente aceitou. Não por ganância, ele não recebia dinheiro. O suíço lhe dava presentes, livros, pequenos instrumentos e aquele relógio. Um relógio que ele usava no pulso, não no bolso. Vicente ficou fascinado. Ele dizia que era o futuro. Durante 2 anos, Vicente facilitou a entrada de pequenas encomendas. Nada ilegal, ele jurava. Apenas amostras, catálogos, protótipos. Mas em 1891, alguém denunciou. Disseram que ele era espião, que estava conspirando. Não era verdade. Vicente apenas queria conhecer o mundo. Ele era um homem pequeno, que sonhava grande. Eles o afastaram. Apreenderam tudo: o relógio, os livros, as cartas. E nos fizeram prometer que nunca falaríamos disso. Disseram que, se contássemos, ele seria preso. Vicente nunca se recuperou. Parou de sorrir. Parou de sonhar. Passou 12 anos em casa, lendo jornais velhos, olhando pela janela. Ele guardou apenas uma coisa: aquela fotografia, tirada em 1889, quando ainda acreditava que o futuro podia ser diferente, quando ainda usava aquele relógio impossível. Ele me pediu para nunca jogá-la fora, e eu não joguei. Se alguém encontrar esta carta, saiba, Vicente Tavares não foi espião. Foi apenas um homem que tocou o futuro por um instante e pagou por isso o resto da vida. Teresa Maria da Conceição Tavares Petrópolis, março de 1903. Quando terminaram de ler, ninguém falou por longos minutos. Mariana limpou os olhos. Rafael respirou fundo. Helena fechou o caderno de anotações. Então ele não era espião, disse Rafael, por fim. Ele era apenas curioso e punido por isso, completou Helena. Mariana segurou a carta com cuidado. Minha bisavó protegeu a verdade, mas a família a enterrou. Helena olhou para a fotografia de Vicente, ampliada na tela do laptop. Ele não estava usando um relógio impossível, disse ela, suavemente. Ele estava usando o futuro, e o Brasil Imperial não perdoou. A investigação sobre Vicente Tavares da Silva encerrou-se oficialmente em setembro de 2019, quando Mariana, Rafael e Helena apresentaram suas descobertas em uma palestra no Museu Imperial de Petrópolis, intitulada Objetos Impossíveis: Tecnologia, Poder e Memória no Brasil Imperial. A fotografia de 1889, agora restaurada e digitalizada, foi exibida ao lado da carta de Teresa, dos documentos dos Correios e do processo administrativo. A história de Vicente, o funcionário que facilitou a entrada de protótipos suíços, que usou um relógio de pulso 30 anos antes de ser comum e que foi silenciado por isso,
tornou-se conhecida. Mas o verdadeiro impacto não estava nos arquivos. Estava no que a história revelava. Vicente Tavares não era um herói, não era um vilão. Era um homem comum que, por acaso, cruzou a fronteira entre o possível e o impossível e descobriu que o Brasil imperial não tolerava essa transgressão. Ele não roubara, não conspirava, apenas facilitara e sonhara. Mas, em uma sociedade rigidamente hierárquica, onde cada classe social tinha seu lugar, onde cada objeto carregava significado de status, onde o novo era ameaçador, Vicente pagara o preço. O relógio de pulso, para ele, não era um símbolo de riqueza, era um símbolo de futuro, de modernidade, de um mundo onde homens como ele, pequenos, invisíveis, poderiam tocar a inovação. Mas o Império não permitiu, e a República, nascida em 1889, tampouco foi mais gentil. O Brasil do início do século XX continuava profundamente estratificado. Funcionários públicos modestos não tinham direito a sonhos grandes. Após a palestra, Mariana doou a fotografia, a carta e os documentos ao acervo permanente do Museu Imperial. Hoje, eles estão expostos em uma pequena vitrine, sob luz controlada, com a legenda Vicente Tavares da Silva, 1859-1903, funcionário dos Correios Imperiais, fotografado em 1889, usando um relógio de pulso suíço, tecnologia ainda não popularizada no Brasil. Sua história ilustra as tensões entre modernidade, controle estatal e memória familiar no final do Império. Rafael, agora curador assistente da exposição, recebe frequentemente visitantes intrigados. Mas como ele conseguiu o relógio? Perguntam. E Rafael responde. Ele conheceu alguém que acreditava no futuro e pagou por isso. Helena Figueiredo, em artigo publicado na revista Anais do Museu Imperial, escreveu: a fotografia de Vicente Tavares nos lembra que a história não é feita apenas de grandes nomes e eventos monumentais. É feita de pequenos gestos, objetos esquecidos, silêncios impostos. Vicente tocou o futuro, literalmente no pulso, e foi apagado por isso, mas sua imagem sobreviveu, e com ela, a prova de que sempre houve quem sonhasse além do permitido. Mariana Tavares, hoje com 72 anos, mantém uma cópia da fotografia de Vicente em sua sala. Ela costuma dizer: meu bisavô não foi importante, não mudou a história, mas ele a tocou. E isso, de alguma forma, o torna eterno, porque Vicente Tavares não foi espião, nem herói, nem vilão. Foi apenas um homem que, por um breve instante, usou algo que não deveria existir e que, por isso, nunca foi esquecido.